fala, né, comumente, né, que o esporte não pode ser politizado, né? Talvez com uma confusão, às vezes induzida, às vezes não, de que o esporte não pode ser partidarizado, que é diferente de ser político, como são todas as coisas, né? Enfim, que existem na sociedade. Essa confusão talvez seja um pouco deliberada e utilizada, evidentemente, para motivos políticos, né? E nessa Olimpíada, né, que é um evento bastante paradigmático, digamos assim, ficou isso muito claro, né? Como temas sociais, temas morais foram apropriados, utilizados como ferramenta para a luta das ideias, né? Para as lutas do nosso tempo, né? Foram apropriados de uma forma bastante clara, e o esporte, a gente sabe, né, historicamente, é uma ferramenta geopolítica, né? A gente pode ver muito claro isso, simbolizado agora na disputa China-Estados Unidos, né? A questão do doping, as disputas, enfim, práticas e de narrativa. Para você, o que o esporte tem de político? Tudo. O esporte é político, sair de casa é político, andar na rua é político, eu acho que tudo. O que eu concordo com você, eu acho que é uma confusão nesse sentido, e a gente foi sempre desestimulado a se posicionar, desde muito novo, assim. Primeiro, quando você olha a estrutura do esporte, né? O esporte, ele tem uma origem muito militarizada, né? Então, assim, o treinador manda, os atletas obedecem. Então, você tem que ir ali jogar. E eu tô aqui para comandar. Você entra lá e faz. Sabe, é uma insubordinação e acho que a palavra é essa, é um desestímulo ao tempo inteiro a que os atletas participem, por exemplo, de tomada de decisão, de debate, de discussões sobre ele mesmo. Uhum. Né? Então, assim, quando você olha, começa-se a ter uma mudança quando é aprovada a Lei Pelé, quando você tem ali algumas obrigatoriedades de federações, confederações, que a partir dessa mudança começa a ter essas confederações e federações a terem que ter a participação dos atletas para votar. Aí começa-se uma mudança no sentido de, então, peraí, nós como classe atleta pensando, peraí, então a gente agora vai ser convidado a falar. Mas sempre de uma maneira ainda muito regrada, assim. A gente nunca teve essa liberdade para poder se posicionar. Quando eu chego aqui para conversar com você ou com qualquer outra pessoa, eu não tenho como dissociar da onde eu vim, quem eu sou, da minha formação. Eu acho que muito mais importante do que da onde eu vim é saber por que eu vim dali, né? O que me fez chegar, a batalha que foi chegar como atleta profissional. E o que poderia ter me tirado dali ou não. Então, assim, eu sempre tive consciência de tudo isso, assim. Então, a maneira como eu enxergo o esporte e a maneira como eu enxergo a minha cidadania, elas são completamente uma coisa só. E eu acho que a gente tem mudado bastante, né? Quando você olha, por exemplo, está falando de Olimpíada, existe uma Carta 50, que eles dizem lá, né? A Carta 50 é algumas coisas que o atleta pode e não pode fazer durante os Jogos Olímpicos. Né? Por exemplo, você não pode se manifestar nem política, nem religiosamente ali, nem a favor, nem contra nada. É entregue no início das Olimpíadas? Você tem um dia, eu não me lembro agora exatamente como, mas assim, 30 dias antes das Olimpíadas, aquilo ali tem que ser cumprido à risca, senão é passível de tirar a medalha e tudo mais. Só que isso nunca impediu nada dentro dos Jogos Olímpicos, né? Porque você pode dizer muita coisa sem dizer nada. Né? A gente viu, por exemplo, nessa edição de Jogos, um atleta se recusar a competir com um atleta de Israel. Né? Assim, durante os Jogos Olímpicos, a gente sabe que tem guerras acontecendo, muita coisa acontecendo nessa disputa, por exemplo, geopolítica que você falou. Então não dá para a gente estar alheio a todas essas coisas. Não tem como a gente não olhar o que está acontecendo ao redor do mundo e não minimamente entender essas questões. Assim. Então, eu olho muito... Hoje, a gente avançou nesse campo, acho que por conta dessa participação que a gente
obrigatoriamente tem que ter dos atletas, seja nas confederações, nas federações, com voz. Então, naturalmente, os atletas começaram também a se mobilizar e a entender os papéis deles, como também uma mudança dessa falácia, de assim, tipo, olha, eu mando e vocês vão lá e obedecem, sabe? Eu acho que... eu entendo muitos atletas que não têm segurança, por exemplo, para debater certos temas, mas se a gente se aprofundar, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica que eu demorei um tempo para poder falar sobre isso com segurança, né? Para poder primeiro ter a compreensão de quem sou eu, quem sou eu aqui nesse mundo, falar da minha sexualidade, tá ok aqui, acolá, como é que tá, e me apropriar dessa pauta para poder conseguir falar sobre ela de uma maneira que eu me expresse com segurança, que eu consiga falar sobre isso de forma natural, que eu não tenha receio sobre nada. Então, assim, demandou um tempo para que eu conseguisse falar sobre isso, né? Muito mais do que eu gostaria. Talvez agora a gente talvez tenha mais exemplos. Na minha época eu não tinha tanta gente em quem me espelhar e entender que eu estava apenas falando sobre a minha orientação sexual, né? E quando você debate sobre temas de racismo, que são temas, digamos, temas mais corriqueiros do dia a dia, são temas que todos nós abominamos o racismo, a gente parte desse princípio. Então os atletas conseguem falar sobre algumas coisas e outras não muito. E eu acho que esse avanço nesse sentido de participação tem gerado uma mobilidade maior nesse sentido de se expressar. Eu acho que é muito aquém do que podemos ainda. E eu sou uma dessas vozes que tenta estimulá-los, assim, sabe? No passado as pessoas tinham medo de falar, de se posicionar para perder patrocínio, sabe? E eu acho que os tempos estão mudando. Eu acho que isso, inclusive, é motivo acho que de orgulho mesmo, de você falar e assim, você poder ser livre para poder falar sobre o tema que você quiser, sabe? E eu concordo com você. Você abre falando sobre o que é politizar os debates, o que é trazer por esse campo de... Cara, você sabe quem você é, você sabe de onde você vem e você pratica um esporte e você... segue fazendo política em todos esses campos, em todas essas áreas. Eu sempre acreditei nisso, assim, mas sigo sendo essa voz que tenta estimular outros atletas a poderem falar sobre o tema que eles quiserem falar, com a segurança, com a propriedade, estimulo sempre meus debates, é sempre por isso que a gente fala quando você fala de estudo, quando você fala de leitura, a gente está num lugar aqui que eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o que me salvou, digamos assim, de uma alienação, foram os livros, assim. Eu me lembro perfeitamente dos dias, semanas que eu passei em Saquarema, no centro de treinamento, e que os livros foram a minha melhor companhia para poder seguir, sabe, ocupando a minha cabeça com algo que eu achasse que fosse me evoluir como pessoa, né? Então, acho que uma coisa acaba contribuindo a outra e uma coisa não anula a outra, assim. Então, eu sigo sendo uma dessas vozes que tenta estimular outros atletas a poderem falar cada vez mais sobre diversos temas.